Olá, seja bem-vindo ao podcast Momento Ciência do CREFITO 3. Aqui é um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm falar com você que está na prática clínica no dia a dia. O Momento Ciência tem essa proposta de fazer a pesquisa científica um assunto bastante acessível para você. A pesquisa é uma coisa que é feita nas universidades, mas é para ser consumida, para ser aprendida, para ser lida e apropriada pelo profissional que está na clínica. Então, por isso, a nossa linguagem aqui é bastante descomplicada. Eu sou a Mônica Farias, eu sou a jornalista do CREFITO 3 e hoje a gente está conversando com a doutora Catarine Ferro, fisioterapeuta, doutora em fisioterapia, com um período de estágio na Bélgica, especialista em fisioterapia esportiva e especialista em traumato-ortopedia, além de várias outras qualificações. A gente vai conversar hoje sobre um assunto que parece que não é muito queridinho dos fisioterapeutas da clínica, que é um artigo que eu gostaria que você explicasse, olhando para aquela câmera e falasse para o pessoal sobre o que a gente vai falar hoje. Ok, então hoje a gente vai falar sobre o tema do meu doutorado, né, que é sobre a fibromialgia. Então ele não é queridinho, né, porque muita gente às vezes não gosta de tratar, né, pacientes com fibromialgia por terem dor crônica, então acaba sendo um tema meio que as pessoas, principalmente os clínicos, deixam um pouquinho de lado, que se pudessem não atenderiam. E do que trata especificamente o artigo? É sobre duas formas de intervenção, duas formas de tratamento para pacientes com fibromialgia, através do exercício físico, né? Um grupo faz o exercício de pilates e o outro grupo faz o exercício aeróbico, que hoje é considerado como padrão ouro para tratamento de pacientes com fibromialgia. Então, vamos lá fazer da sua prática clínica uma prática baseada em evidência científica? Vamos lá? Doutora Catarine, muito obrigada por ter vindo. E eu gostaria que você aprofundasse mais um pouco essa questão do porquê o fisioterapeuta lá na clínica ele não é muito fã da fibromialgia ou do paciente com fibromialgia. Então, a fibromialgia, ela por muito tempo teve muito estigma, né? É um paciente que ele sofre bastante até para conseguir fechar um diagnóstico. É um paciente que sente dor no corpo inteiro, é um paciente que sente muita fadiga, tem sintomas emocionais associados, né? Depressão, ansiedade. Então, é um paciente que ele tem um sofrimento grande. E aí é um paciente difícil de manejar, né? É um paciente que é difícil de tratar. Então, muita gente tem dificuldade de conseguir o diagnóstico e de conseguir tratamentos adequados. E aí, para a gente que está no dia a dia na clínica, acaba sendo um paciente de difícil manejo, porque tudo que você faz dói. Né? Você propõe um exercício, dói, e é aquele paciente que não evolui tão rápido, não evolui tão bem como um atleta, por exemplo, né? Então, por isso que muita gente acaba, quando ouve falar assim, fibromialgia, diz, não gosto de atender esse tipo de paciente, né? Ou eu não gosto de trabalhar com esse tipo de assunto. E porque esse foi o resultado da sua pesquisa de doutorado. Isso. Que a gente vai falar hoje sobre o artigo que foi resultado dessa pesquisa. Isso. Dentro desse assunto, que já é tão complexo para o fisioterapeuta, porque é um paciente bastante complexo, o que foi que você procurou para pesquisar especificamente nesse assunto? Então, porque hoje a gente sabe, né, a literatura traz que exercício é bom para o paciente de fibromialgia, não apenas o de fibromialgia, mas o paciente de dor crônica, né? Então, a gente tem na mão da gente a melhor ferramenta para tratar pacientes com dor. Então, a literatura já está bem estabelecida em relação a isso em pacientes com fibromialgia. E o exercício aeróbico, ele é considerado o que a gente chama de padrão ouro, é o que há de melhor para tratar esse paciente. Mas é um tipo de exercício que é difícil fazer com que o paciente tenha aderência, né? É difícil você implementar, às vezes, no paciente que tem dor no corpo inteiro, você imagina muita dor, muita fadiga, você dizer a ele, vamos botar você na esteira, vamos botar você numa bicicleta ergométrica. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa em tratar pacientes com dor crônica e principalmente com fibromialgia, e sabendo que o exercício é uma ótima ferramenta, a gente tem que buscar outras possibilidades, talvez, né? E hoje a gente tem o método Pilates como uma ferramenta de exercício que o fisioterapeuta
trabalha muito bem e que muitos pacientes gostam e que tem uma característica de exercício um pouco diferente, que às vezes não é, você consegue graduar o impacto, né? Graduar a intensidade do exercício de forma melhor. E a gente tinha pouquíssima coisa em relação ao Pilates nos pacientes com fibromialgia. Então, no meu mestrado, eu já tinha pesquisado Pilates em pacientes com dor lombar. E aí, no meu doutorado, dor lombar crônica também. E aí, no meu doutorado, eu continuei com o exercício, com o Pilates, em pacientes com fibromialgia, que a gente tinha só estudos pilotos, só estudos com pouquíssimos pacientes e com pouca qualidade metodológica, que às vezes não conseguem bater o martelo para dizer assim, funciona ou não funciona, né? E aí a gente, eu e a minha orientadora, acabamos optando por comparar o Pilates, né, que é uma atividade, e o fisioterapeuta brasileiro adora, né, com o exercício aeróbico, que é o que existia de melhor e que às vezes a gente tem dificuldade de implementar com esse tipo de paciente. E como é que você trabalhou a questão metodológica? Você encontrou restrições? Como é que você superou? Conta pra gente. Então, um ensaio controlado aleatorizado, né, que é esse tipo de estudo que é o único estudo capaz de saber se uma intervenção é melhor que a outra ou funciona para determinada doença, ele é um estudo que é um pouco difícil de se conduzir, né, porque é um estudo que tem várias dificuldades, várias questões que precisam ser seguidas para que ele tenha uma qualidade boa. Porque não adianta também a gente fazer um estudo, ter todo o trabalho de se fazer um estudo e fazer um estudo de péssima qualidade, que no final das contas a gente não pode ter certeza se aquele resultado foi porque realmente a intervenção funciona ou não funciona, ou se porque o nosso estudo não foi bom o suficiente para detectar isso. Então, por causa disso, o ensaio controlado ele precisa ter vários critérios. Ele precisa ser feito uma análise amostral para a gente saber quantos pacientes a gente precisa ter. Então, eu atendi 98 pacientes com fibromialgia. Né? Esses pacientes eles precisam ser divididos em 2 grupos. Né? Então, um grupo fez o exercício aeróbico, o outro grupo fez os exercícios de Pilates. Essa divisão ela tem que ser o que a gente chama de randomizada. Então, a gente coloca lá os numerozinhos no computador, o próprio computador vai mexer e misturar esses números, a gente coloca esses números no envelope e à medida que o paciente vem chegando, ele vai puxando e vendo em que grupo ele vai ficar, porque isso evita com que a gente escolha, né? Então, às vezes tem um paciente que tem menos dor, às vezes tem um paciente que tem mais dor. Por exemplo, eu trabalho com Pilates, eu queria que o Pilates fosse bom, então deixa eu botar esse paciente com menos dor no grupo do Pilates e o outro grupo no grupo aeróbico. Então, para evitar que isso aconteça, a gente precisa fazer esse tipo de aleatorização que a gente chama na pesquisa. Então, tudo isso são passos que, né, precisam ser seguidos e que são trabalhosos. Mas eu acredito que o ponto mais difícil na condução do ensaio clínico é conseguir os pacientes e conseguir com que os pacientes façam o estudo completo, né? Então, o meu estudo, a gente avaliava o paciente, tratava ele por 2 meses, durante 2 vezes por semana, lá na Universidade Cidade de São Paulo, que fica lá no Tatuapé. E depois disso a gente reavaliava, e aí a gente reavaliava esse paciente novamente após 6 meses e após 1 ano. Então, esse período longo em que você precisa estar reavaliando, ligando para o paciente, perguntando como ele está, isso torna bem difícil a coleta, porque às vezes o paciente enche o saco, né? Eu não quero mais responder, né? Então, essas são algumas das dificuldades que a gente tem quando pensa num estudo desse tipo, principalmente nesse estudo que tem uma avaliação tão longa. Foi durante quanto tempo? Você falou 6 meses? 6 meses foi o limite? As avaliações. Na verdade, os pacientes eles eram atendidos durante 2 meses. Então, durante 2 meses, eles iam para ser atendidos 2 vezes por semana, durante 1 hora. Né? Depois disso, eles eram reavaliados. E aí, eles eram avaliados novamente por telefone, depois de 6 meses e depois de 1 ano. Para a gente saber como eles estavam ao longo do tempo. Então, como eles ficaram após o tratamento, como eles ficaram 6 meses depois e como eles ficaram depois de 1 ano. Para saber, assim, a dor voltou ao nível que era antes dele, quando eles entraram no estudo, por exemplo, ou então eles se mantiveram ativos, eles se mantiveram fazendo alguma coisa. Então, são questões que a gente precisava saber
né? E como o meu estudo, além de avaliar efetividade, que é avaliar se o método Pilates ele funciona, né, para tratar pacientes com fibromialgia, ele também avaliou custo-efetividade. Então, a gente avaliou quanto financeiramente o método Pilates compensa em relação ao exercício aeróbico. E quando a gente avalia custo-efetividade, a gente precisa de uma avaliação mais longa, de 1 ano, né? E aí o custo-efetividade não se refere só a ser mais barato ou não. Então, o Pilates é mais barato que o aeróbico? Não. É uma balança entre ser mais barato e o quanto ele é mais efetivo. Então, às vezes, um tratamento pode ser muito barato, mas ser muito pouco efetivo, né? Então, melhorar pouco a dor do paciente. E outro ser mais caro, mas ser muito mais efetivo, e aí, consequentemente, ele ser mais custo-efetivo. Entendeu? Então, é uma questão até um pouco difícil de entender, às vezes, principalmente para quem está no dia a dia clínico, mas é uma das coisas que a gente avaliou também. Nesse período de 6 meses para as avaliações pós, algum paciente prosseguiu com o Pilates por conta própria ou prosseguiu com o aeróbico por conta própria? Isso não poderia dar um desvio do resultado no seu resultado? Então, não, porque na verdade a gente orientou com que os pacientes permanecessem ativos. Então, a gente queria entender a intervenção do Pilates ali, naquele momento dos 2 meses, né? E aí a gente orientou para que todos os pacientes, tanto os que tiveram feito o exercício aeróbico, quanto os que tinham feito o exercício de Pilates, se mantivessem ativos. Porque hoje a gente sabe, pela literatura, que o paciente de fibromialgia que faz o exercício aeróbico, por exemplo, ele melhora a dor, mas quando ele para de fazer o exercício, a dor tende a voltar. Então, 1 ano após a parada do exercício, essa dor tende a ficar em níveis bem parecidos com o que ele tinha antes de começar o exercício. Então, já é uma coisa que a gente sabe. E aí, como a gente orientou os 2 grupos a realizarem isso, não iriam interferir nesse sentido. A gente também questionou se eles, né, estavam fazendo... A gente sempre questionava se eles estavam fazendo algum tratamento, seja ele medicamentoso, fisioterapêutico, né, ou de academia. Você já relatou a dificuldade de você conseguir montar um ensaio clínico, já é complicado. Mas durante o processo, teve alguma intercorrência, algum imprevisto que você olhou e falou, isso pode comprometer o estudo, isso vai me dar um trabalho horrível, ou foi tudo tranquilo? Não, o legal de você planejar bem um estudo desse, né? Então, a gente planejou durante muito tempo o estudo, a gente publicou o protocolo do estudo para que a gente não corresse o risco de se desviar desse protocolo. Então, tudo isso ajuda com que o andamento do estudo seja mais tranquilo, né? O que dificulta e o problema que pode surgir é não conseguir pacientes. Eu acho que esse é o grande desespero do pesquisador que trabalha com ensaios controlados aleatorizados. Então, por quê? Porque o paciente ele precisa se deslocar, né? O paciente ele precisa ter uma disponibilidade de ir na clínica, fazer 1 hora de tratamento durante 2 meses, né? Então, isso acaba dando um trabalho. Então, no caso do meu estudo, como a gente tinha 1 ano para avaliar esse paciente, uma coisa que acabou acontecendo na metade que a gente percebeu é que o meu doutorado ia terminar, estava perto de terminar, e aí a gente precisava colocar que todos os pacientes entrassem até outubro, senão a gente não teria, até um período, eu acredito que foi outubro, senão a gente não teria 1 ano para eu conseguir defender com todos os dados, né? Então, aí, nesse período, a gente começou a intensificar em rádios, na internet, né? Dizendo, tratamento gratuito para pacientes com fibromialgia, tarará. Então, assim, isso fez com que a gente conseguisse... a gente entrou em alguns grupos de fibromialgia. E aí, como é um tratamento gratuito, as pessoas, quando ouvem a palavra Pilates, né, crescem os olhos. Então, assim... isso ajudou com que a gente realmente conseguisse incluir todos os pacientes que a gente precisava no tempo que a gente precisava para defender e com todos os dados. E depois de todo esse processo, a quais resultados você chegou? Certo. Então, assim, quando a gente olhou para efetividade, né? Então, assim, o método Pilates, ele funciona para tratar pacientes com fibromialgia. Sempre que a gente... faz uma questão dessa, a gente tem que perguntar para qual desfecho, né? Porque
Então, a gente viu que o paciente com fibromialgia é um paciente que tem uma complexidade de sintomas, né? Ele tem dor, ele tem uma perda muito grande da qualidade de vida, ele tem perda de função, ele tem perda na qualidade do sono, tem vários aspectos que o paciente fadiga extrema, então tem vários aspectos que o paciente com fibromialgia é afetado. Então, no meu estudo, eu fiz vários questionários e eu avaliei vários desses aspectos, né? Então, a gente avaliava dor, a gente avaliava um desfecho que é muito comum em pacientes com fibromialgia, que chama impacto da fibromialgia. É um questionário que ele tem uma característica mais de qualidade de vida, mas bem específicas para pacientes com fibromialgia. Então, ele pergunta quanto à funcionalidade, por exemplo, a dificuldade de varrer uma casa, a dificuldade de se locomover, de andar X quarteirões, a quanto de dor, quanto de fadiga esse paciente apresenta. Então, é um questionário bem complexo. Então, normalmente, a maioria dos estudos usam o impacto da fibromialgia como um desfecho primário, né? O que seria esse desfecho primário? É o desfecho que eu quero realmente avaliar, né? Então, eu faço o meu cálculo amostral para eu saber o número de pacientes que eu vou precisar baseado nesse desfecho primário. E aí, os desfechos secundários são os outros que eu quero avaliar em conjunto. Então, eu tive dor, a gente avaliou incapacidade, a gente avaliou qualidade de vida relacionada à saúde, a gente avaliou qualidade de sono, cinesiofobia, que é o medo do movimento, e que é muito comum no paciente com fibromialgia. A gente avaliou depressão, ansiedade, então a gente avaliou vários aspectos, né? Então, quais foram os resultados que a gente obteve? No quesito de impacto da fibromialgia, que foi o meu desfecho primário, não teve diferença entre os pacientes que fizeram o grupo aeróbico e os pacientes que fizeram os exercícios de Pilates. E isso é bom, né? Porque muitas vezes a gente acha que para um estudo, né, como esse dar resultado, significa que o Pilates tinha que ser melhor, né? Só que não, a gente sabe que o exercício físico, independente do exercício físico, é bom para o paciente com fibromialgia. E que a gente sabe que o exercício aeróbico é o melhor. Então, se o Pilates consegue ser tão bom quanto o exercício aeróbico, ótimo, né? Significa que esse paciente pode ter esse exercício como uma modalidade de exercício para tratamento. Mais também. uma opção para o fisioterapeuta. Exatamente, para o fisioterapeuta e para o paciente. Já que hoje a gente sabe que para que o paciente tenha uma aderência ao tratamento, ele precisa gostar do que faz. Então, se ele gosta, mais fácil ele aderir, mais fácil ele melhorar, né? Já em relação à dor, que é um outro critério que todo mundo, né, olha bastante, o Pilates ele realmente foi melhor, né, do que o exercício aeróbico. Só que ele foi melhor, que a gente chama de estatisticamente significante. Então, estatisticamente, o Pilates foi melhor. Mas, clinicamente, essa melhora não é tanta assim. Então, como é que a gente avalia isso? A gente avaliou dor por uma escala que varia de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a pior dor que o paciente já sentiu na vida dele. Então, ele diz quanta dor ele tinha no começo do tratamento e quanta dor ele tinha no final do tratamento. E aí, a gente vai ter uma média dos dois grupos, né? Então, a média, o grupo Pilates, ele reduziu a dor 1 ponto a mais do que o grupo aeróbico. Né? Então, todos eles reduziram a dor pré e pós. Mas quando a gente comparou os dois grupos, o grupo de Pilates reduziu mais. Quanto mais? 1 ponto. Né? Então, esse 1 ponto foi suficiente para que desse uma diferença estatística. Mas, hoje, o que é que a gente considera clinicamente relevante? Então, o que é clinicamente relevante entre um grupo e outro para a redução da dor? 2 pontos. Né? Então, assim, o paciente reduziu, é bom, é ótimo. Mas não é uma melhora assim, meu Deus, para a gente dizer assim, então todo mundo faz Pilates ao invés de aeróbico. Não. Ambas as formas são muito boas. O grupo Pilates melhorou um pouquinho mais a dor do que o grupo que fez o exercício aeróbico. Em relação aos outros desfechos, quase todos eles não tiveram diferença também entre os grupos. Então, em qualidade de sono, o grupo Pilates também teve uma melhora, só que só 6 meses após. Então, pós-tratamento, os dois grupos estavam iguais. 6 meses depois, o grupo Pilates estava melhor. Né? E a qualidade de vida relacionada à saúde, o grupo Pilates teve uma melhora 1 ano ainda após. Né? Então, mas todas elas melhoras estatísticas e não clinicamente relevantes. Né? Então, isso mostra que, sim, o Pilates ele
é interessante, ele é uma modalidade que pode ser usada para um paciente com fibromialgia, que tem desfechos muito parecidos com o que hoje a gente tem de melhor para tratar esse paciente, que é o exercício aeróbico. Que não invalida, o fato de o aeróbico ser melhor não invalida o aeróbico, que é a abordagem mais comum hoje. Isso. E porque assim, hoje, por que o aeróbico é o que a gente fala de que tem mais recomendação? Porque é onde a gente tem os maiores estudos em fibromialgia, é onde a gente tem efeitos interessantes, entendeu? Obviamente que à medida... Mas, assim, a gente sabe que vários outros, por exemplo, treinamento de força muscular, exercícios de fortalecimento muscular, também são altamente recomendados para pacientes com fibromialgia. Então, tanto o exercício aeróbico quanto o fortalecimento muscular são altamente recomendados para esse tipo de paciente. E que, às vezes, quem está atendendo acha que não. Acha que, se eu fizer um exercício de fortalecimento com o meu paciente de fibromialgia, eu vou machucar ele. Porque acha que só deve fazer alongamento. E não, entendeu? Então, assim, por exemplo, durante o meu estudo, esse estudo que eu estou falando para você foi o estudo principal, né? Mas a gente teve vários outros estudos que saíram deles, né? Um dos estudos que saíram deles foi uma revisão sistemática que eu fiz na Bélgica, que foi quando eu fui para lá. Essa revisão sistemática era justamente para avaliar. Existem modalidades de exercício que são melhores para o paciente com fibromialgia, né? Não só para fibromialgia, mas dentre eles da fibromialgia. E qual a melhor forma de prescrever o exercício, né? Quantas séries, quantas repetições, quantas vezes por semana? Então, isso que eu quis avaliar nessa revisão sistemática que eu fiz lá na Bélgica. E aí, a gente mostra que essa revisão mostrou que, por exemplo, o alongamento sozinho, ele não é tão bom, ele não é tão eficiente para o paciente com fibromialgia, mas ele é associado a outros exercícios, como o exercício aeróbico, como o exercício de fortalecimento muscular, é bom. Diferente do exercício aeróbico, diferente do exercício de fortalecimento, que eles sozinhos já são bons. Diferente do Pilates, né, que esse meu estudo mostrou também, que ele sozinho é bom, né? Então, às vezes a gente acha que por nosso paciente com fibromialgia ter muita dor, ter muita fadiga, a gente tem que fazer o mínimo possível. A gente tem que só alongar de leve, a gente tem que deixar ele deitadinho na maca, só fazendo massagem, só fazendo choquinho. E, na verdade, é o contrário. Na verdade, a gente tem que colocar ele para fazer o exercício, obviamente, tendo todos os cuidados de progressão, calma, respeitando a dor dele, trabalhando, né, da forma correta. Doutora, esse estudo que você fez gerou estudos derivados, você mencionou inclusive esse da Bélgica. O que mais merece ser pesquisado a partir desse seu estudo principal? Nossa, eu acho que a gente precisa muito entender, pensando em fisioterapia, pensando no assunto que eu trabalhei, né, que é o exercício físico, melhores formas de prescrever exercício, melhores formas de fazer com que o paciente tenha aderência ao exercício, né? Então, de novo, uma tentativa que eu fiz, um dos estudos que eu fiz na Bélgica foi justamente esse, né? Então, a gente fez uma revisão sistemática, que o que é uma revisão sistemática? É procurar todos os estudos que falam sobre aquele tema, juntar e fazer um resumão, né, para a gente entender o que é que tem sobre aquilo na literatura. E eu também fiz um estudo chamado Delphi, que é pegar pessoas especialistas naquele tema e perguntar para elas o que é que você acha sobre determinado assunto, né? Então, eu peguei pessoas especialistas em fibromialgia e em outras 2 dores crônicas para perguntar a elas como elas achavam que o exercício deveria ser prescrito, porque isso ainda tem muito... pouco na literatura. A gente sabe que o exercício é ótimo, mas qual a intensidade? Qual a frequência semanal? Né? Quantos minutos por dia? Então, assim, são coisas que a gente ainda não tem tanta certeza. Então, eu fiz esse Delphi também para a gente entender o que é que os especialistas pensam. E aí, baseado nisso, agora a gente precisa fazer novos ensaios controlados testando. Né? Então, a gente... 2 vezes por semana talvez seja melhor. Então, a gente tem que testar 2 vezes, 3 vezes e 1 vez, né? Uma intensidade mais alta é melhor? Então, intensidade leve, intensidade moderada.
a gente precisa ter o teste. O teste é feito como? Com os ensaios controlados aleatorizados. Então, eu acho que, em termos, quando a gente pensa nesse tema de prescrição de exercícios para pacientes com fibromialgia, eu acho que aprofundar um pouco mais sobre qual a melhor forma de fazer, sobre como prescrever, eu acho que é um ponto que ainda precisa ser mais pesquisado. E isso já está no seu radar como pesquisadora? Sim, eu já comecei a trabalhar, né, durante o doutorado ainda, mas continua assim. E agora, com toda essa informação que você trouxe pra gente, o que o fisioterapeuta faz com essas informações? Agora que ele já sabe de tudo isso que você falou, ele vai para a clínica dele, ele vai receber os pacientes dele com fibromialgia, o que ele faz com essa informação? Então, o que eu espero, né, que o fisioterapeuta faça? E a gente pensou no nosso estudo em facilitar o máximo para que o fisioterapeuta realmente consiga fazer isso. Pare de ter medo do paciente com fibromialgia, né, e comece a ler um pouco mais sobre isso e entenda que, por exemplo, ele pode usar o Pilates e o conhecimento que ele tem no Pilates. A gente tem, né, vários fisioterapeutas que são aptos a trabalhar com Pilates, e entender que ele pode usar o Pilates como uma ferramenta para tratar esse paciente. O meu estudo, eu publiquei tanto o estudo principal quanto o protocolo, como eu te falei. No protocolo do meu estudo, eu coloquei lá uma apostila. Essa apostila mostra todos os exercícios de Pilates que a gente fez com os pacientes, dividido em níveis de progressão, né? Então, por exemplo, um exercício para trabalhar fortalecimento de perna. Aí, como seria esse exercício no nível básico, como seria ele no nível intermediário, como seria ele no nível avançado, quando o paciente já não tem mais tanta dor, quando o paciente já tem mais força, né? Então, justamente para facilitar. Então, às vezes, quando o fisioterapeuta ouve, um estudo de Pilates, Pilates é bom, mas o quê? O que é que eu faço? Né? Como é que eu faço o Pilates nesse paciente? Então, essa ideia de publicar as apostilas é justamente para facilitar, na hora que o clínico pegar esse estudo, olhar essa apostila e dizer assim, eu estou com um paciente de fibromialgia, deixa eu ver quais foram os exercícios que ela fez. Então, estão lá, né? Quais os exercícios foram feitos. Então, eu acho que isso facilita bastante. O lado legal é que esse protocolo do estudo, essa apostila, ela foi publicada numa revista que é de acesso aberto. Então, ele consegue ser facilmente pesquisado, né, e baixado. A gente consegue oferecer o link? Sim. Na descrição do podcast a gente coloca o link. O único, porém, é que está em inglês, né, que foi publicado em inglês, mas tem fotos. Então, o fato de ter a apostila com as fotos já facilita bastante até quem não tem o inglês muito, né, avançado. Consegue tranquilamente entender qual é o processo. Isso. Então, eu acredito que o fisioterapeuta que ouvir esse podcast hoje, ele pode entender, né, e pode já amanhã, se ele é uma pessoa que saiba, né, trabalhar com Pilates, começar a introduzir os exercícios de Pilates nos pacientes dele de fibromialgia, e que, se ele quiser entender o que foi que a gente fez, é só dar uma olhada na nossa apostila. E, doutora Caterine, existe algum efeito adverso na aplicação do Pilates para esses pacientes de fibromialgia? Certo. Então, essa pergunta é muito interessante, porque quando a gente vai aplicar um exercício, muito paciente acaba tendo medo, né, de piorar a dor. Então, todo exercício em pacientes com dor crônica, o principal efeito adverso que ele pode vir a ter é a piora da dor, né? Normalmente isso acontece porque o paciente com fibromialgia, principalmente, ele tem uma alteração na forma como o sistema nervoso dele interpreta a dor, né? Então, já é natural para a gente, quando a gente entra na academia e está com o corpo sedentário, a gente já sentir uma dor muscular tardia, né? No outro dia, quando a gente faz o exercício, a gente acorda quebrado, né? Imagine para um paciente que já tem dor no corpo inteiro e que o sistema nervoso dele interpreta qualquer estímulo como um perigo, como um potencial ameaçador, né? Então, nesse paciente, essa sensação acaba sendo mais frequente. O exercício acaba tendo essa capacidade, às vezes, de causar um pouco mais de dor, uma piora da dor. Então, tendo isso em mente, o fisioterapeuta que lida com o paciente de fibromialgia através do exercício, ele tem que entender que ele tem que progredir o exercício bem lentamente, né? Ele tem que entender e explicar ao paciente
que é natural, que ele fica um pouco mais dolorido, né? Para que o paciente não se assuste. Então, por exemplo, hoje eu fiz pilates, eu saí até melhor, mas amanhã eu tô quebrada, então o paciente vai achar que o seu exercício fez mal, que a sua sessão foi ruim, né? A partir do momento que você educa o paciente para isso, ele já vai entender, ele vai dizer, eita, bem que ela me disse que eu ia ficar um pouquinho mais dolorida hoje, mas tudo bem, então tá tranquilo. Ele volta. Então ele já vai ficar um pouco mais tranquilo. Então a gente tem que entender que um dos efeitos adversos que podem vir a acontecer, não só no Pilates, como em qualquer exercício que a gente aplica com paciente com fibromialgia, é um aumento momentâneo da dor. E que para isso não acontecer, a gente tem que saber muito bem lidar com a progressão, com os exercícios que a gente vai fazer, com conhecer o paciente que a gente está atendendo. Uma outra questão que aconteceu no nosso estudo, e aí eu acho que é um ponto que vale a gente salientar, é que a gente teve uma paciente que teve um problema, ela teve uma contratura a nível vaginal, na musculatura vaginal. Por quê? Porque quem entende, né, quem conhece o Pilates, sabe que a gente trabalha com a contração do abdômen, com a contração do assoalho pélvico. E o paciente com fibromialgia, ele tem uma tendência, às vezes, de contrair e não relaxar, né? De ser muito tenso. Então, o paciente com fibromialgia, você pega na musculatura dele, é aquele paciente tenso, né? Então, essa nossa paciente, ela aprendeu a contrair a musculatura do assoalho pélvico, mas ela não conseguia relaxar. E aí isso fez com que ela tivesse dor nessa região, que ela tivesse dificuldade na relação sexual. Entendeu? Então, essa paciente, a gente teve que encaminhar ela para um serviço especializado na parte de urogineco, né? Porque esse foi um efeito adverso que o Pilates causou. Foi de 44 pacientes, isso aconteceu em uma, né? Então, aconteceu muito pouco, mas é uma coisa que a gente tem que estar ciente, né, que pode acontecer. Da mesma forma que a gente teve uma paciente no grupo aeróbico que desenvolveu bolhas no pé, numa andadinha leve na esteira, que foi tranquila e tudo mais. Também, dentre esses pacientes, de todos os pacientes que fizeram o exercício aeróbico, só uma que teve isso. Então, assim, intercorrências, elas podem acontecer, né? A gente saber que essas intercorrências podem acontecer faz com que a gente esteja mais preparado para lidar com elas, né? Então, entender que o paciente com fibromialgia, principalmente as mulheres, elas têm uma tendência a ter esse tipo de problema, já ajuda a gente a intervir melhor, a trabalhar melhor. Então, a gente encerra aqui mais esse episódio do podcast Momento Ciência do CREFITO 3. Agradeço a doutora Caterine Ferro por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu espero que todos curtam, né, esse conhecimento, usem a ciência na prática, porque ela é fundamental para que a gente consiga entregar o melhor para os nossos pacientes. Muito obrigada. Obrigada e obrigada a você que assistiu a gente por fazer da ciência a base da sua prática. Até a próxima!